para quem se deu ao trabalho de ler a colaboração premiada e o depoimento de uma das figuras mais próximas do poder. Foi o coordenador da campanha de Lula e foi ministro-chefe da Casa Civil de Dilma, o senhor Antônio Palocci. Talvez a pessoa que tenha maior conhecimento e maior vivência de tudo que foi feito nessa gestão. Antônio Palocci. Não dá para desprezar, não dá para desconhecer, não dá para desqualificar essa testemunha. Antônio Palocci é uma das figuras mais importantes no núcleo duro do poder. Eu tenho abordado aqui algumas questões relacionadas às críticas que o partido que esteve no governo até 2016 faz sobre prejuízos à classe trabalhadora brasileira. E tenho abordado aqui também que quem diz defender os trabalhadores, mais maltrata os trabalhadores. E eu queria trazer aqui, novamente, o tema dos aposentados dos fundos de pensão complementares das estatais. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, Correios. Um texto de Almir Papalardo, no Brasil para Valer, faz uma espécie de oração, os aposentados e as festas de fim de ano. E num dos trechos desta longa mensagem a esses aposentados, ele diz: quanto mais degraus o homem puder subir, melhor e mais prazerosa será a sua existência na face da terra. Este ciclo natural da vida, vivido por todos os cidadãos, não é permitido, por culpa dos poderes públicos, que seja estendido também aos esquecidos velhinhos e velhinhas, aposentados e pensionistas, senadora Thaídes, cuja aposentadoria ou pensão transformou-se num cruel castigo, longe de ser uma merecida recompensa, como era outrora, mentirosamente prometido aos trabalhadores. Mentirosamente prometido aos trabalhadores. Almir Papalardo. E ele segue: esses aposentados são relegados a uma expectativa de vida inferior, sem proteção dos mais poderosos, sendo sempre descartados por não constarem mais nos planos dos governos. Não são mais vistos com bons olhos por receberem de aposentadoria um salário mínimo e alguns até mais do que um piso pago pela Previdência. E eu quero dizer que, precisamente, os aposentados dos fundos de pensão. Eu recebi de uma aposentada, por esse sistema de aposentadoria complementar, uma carta dizendo que ela terá que trabalhar mais 4 anos para pagar o rombo criado no fundo de pensão Petros. E o que ela teria que receber, um total de R$ 15.973,72, porque ela pagou exatamente para ter uma aposentadoria melhor. Ela veio contribuindo desde que entrou na empresa, 30, 35 anos, ela pagou para ter este valor. As pessoas vão dizer, mas ela pagou. Porque essa é uma aposentadoria complementar, não é do INSS. Ela pagou por isso. Sabe quanto ela vai receber, senador? Sabe quanto? Agora em novembro? R$ 3.240. Porque desse total de 15, uma boa parte, talvez um terço disso ou um quarto disso, seja contribuições extras para poder tapar o rombo, no caso da Petrobras, do Fundo Petros. Então eu trago este exemplo aqui, porque aqui está a prova. Este é o contra-cheque. Está aqui o contra-cheque. E veja só, são esses líderes que levaram pessoas como esta aposentada, como foi descrito nesse texto sobre como vai ser o Natal dos aposentados e pensionistas, especialmente dos fundos de pensão, das estatais comandadas com patrulhamento político partidário. Não só isso.
a senadora presidente do Partido dos Trabalhadores, vai a uma reunião dos BRICS para difamar, caluniar, desmerecer as instituições brasileiras. Não é admissível que, de novo, não encontrando eco em nosso país, para aquilo que foi submetido a um processo dentro da lei, do Estado Democrático de Direito, o ex-presidente da República, ele não está na prisão em Curitiba por não ter cometido nada. Ele não está lá por ser inocente, senador Guaraci, que preside essa sessão. Ele está lá porque houve um processo e outros virão na sequência. A Lava Jato continua. O saque na Petrobras continua sendo investigado. Agora mesmo a Operação Lava Jato encontra mais indícios sérios de corrupção na Petrobras. E a senadora vai aos BRICS para dizer para os BRICS que tudo vai ser destruído, que tudo o que foi acordado com os BRICS não vai ser feito pelo novo governo, que sequer assumiu. É um desserviço, um descrédito às nossas instituições, um descrédito ao Congresso Nacional, um descrédito ao Supremo Tribunal Federal, há um descrédito à Justiça nas diversas instâncias, ao Ministério Público, à Polícia Federal, a todas as instituições que aqui, como Estado de Direito, uma democracia que completou 30 anos de uma carta revolucionária do ponto de vista social, a Carta Cidadã, levantada pelo deputado Ulisses Guimarães. Esta carta está em vigor. Esta carta que garante os direitos civis, garante os direitos da ampla defesa, que foi conferido ao ex-presidente da República. E não me dá nenhuma alegria falar sobre esse tema. Não gostaria que o presidente estivesse no cárcere. Não gostaria. Até porque reconheço que fez muitas coisas que foram benéficas à população, mas isso não lhe dá imunidade. Isso não lhe garante a imunidade para não pagar pelos crimes cometidos. E a régua moral aqui se usa é a mesma para o amigo, para o correligionário e para o adversário. Senadora... Com todo o respeito, mas a senadora Gleisi Hoffmann prestou um desserviço ao ir numa reunião de BRICS com 5 países, da qual o Brasil faz parte, para denegrir a imagem do nosso país, a imagem das instituições brasileiras. Concedo a parte da senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Eu acho que o Brasil já está acostumado a ouvir o debate entre Vossa Excelência e mim, entre mim e Vossa Excelência, e sabe das divergências que nós temos em relação a algumas questões. Eu, ouvindo a senhora falar, senadora, eu não posso deixar de solicitar a parte que, de forma tão gentil, Vossa Excelência me concede, assim como Vossa Excelência faz quando eu estou na tribuna e Vossa Excelência está aqui. É verdade, senadora Gleisi. Senadora Vanessa. Veja, eu estou falando nela. Primeiro, acho que não sei exatamente de que reuniões a senadora Gleisi, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, foi participar, mas certamente não foi uma reunião governamental. Deve ter sido uma das tantas reuniões políticas paralelas que ocorrem, senadora Ana Amélia, dentro desses fóruns, em momentos em que esses fóruns se realizam. Segundo, em relação ao presidente Lula, quando Vossa Excelência fala da corrupção na Petrobras, do problema sério que o Brasil vive em relação à corrupção, Vossa Excelência tem razão. Agora, o presidente Lula não está preso por causa disso. Foi o próprio juiz Sérgio Moro que disse, não tem nada a ver com Petrobras, nada. Na primeira decisão, nada a ver. O presidente Lula está preso porque foi condenado num processo por ter recebido um apartamento. Senadora, que nunca foi de propriedade dele. Então, nós vamos continuar com essa pendência. Aliás, ontem, a turma do Supremo Tribunal Federal iniciou um julgamento de um pedido do habeas corpus ao presidente Lula e parou. Deve continuar posteriormente. E por que o pedido do habeas corpus? Porque, mais uma vez, o presidente Lula, através dos seus defensores, pede liberdade, pede anulação de um processo que lhe condenou sem nenhuma prova, sem nenhum fato específico, Então, senadora, eu cumprimento Vossa Excelência, mas não posso deixar aqui também de colocar este lado. O presidente Lula, não só na visão da senadora Gleisi, mas de todos aqueles que acompanham com os detalhes
que acompanharam e continuam acompanhando o processo do presidente Lula com detalhes, sabe que ele foi condenado injustamente e é, sem dúvida nenhuma, um preso político. Senadora Vanessa, com todo respeito a Vossa Excelência, e entendo a senhora defender com ardor seu líder político, porém, senadora Vanessa Gradiotin, é inacreditável que num processo desses, todas as instâncias do sistema jurídico brasileiro tenham chegado à mesma conclusão. Porque uma denúncia nasce com uma investigação, nasce com uma prova, com um testemunho, com o encaminhamento da denúncia feita pelo Ministério Público, que é a instância que está julgando, a instância do Judiciário lá em Curitiba, que vai para o Supremo Tribunal Federal, que distribui para vários ministros. E aí há também, entre os ministros da Suprema Corte, algumas divergências, mas há uma votação, e essa votação prevalece com respeito à maioria. Então não seria razoável que esta condenação não tivesse fundamentada em aspectos jurídicos consistentes de provas testemunhais, de provas materiais, de depoimentos, de tudo que foi necessário para consolidar e confirmar uma condenação que representou a prisão lá em Curitiba. Então, respeitosa, eu sempre tive, tenho sempre mantido uma posição respeitosa de fazer o contraditório. O que foi a senadora aqui foi o contraditório. O ponto de vista dela, mas eu contra-argumento com essa sustentação, com essa argumentação. E concedo a parte ao senador Ataídes Oliveira. Senadora Ana Amélia, eu evidentemente coaduno com Vossa Excelência. Não me causa surpresa a senadora Gleice, a nossa colega, difamar o nosso país lá fora. Não me causa surpresa. Porque o que eles fizeram com o nosso povo e com o nosso país é relevante a conversa lá fora. Agora, com relação ao ex-presidente Lula, eu disse em 2016 que era um caso de polícia e que eu não tratava mais sobre esse assunto. Mas, como se diz no ditado popular, o diabo mora nos detalhes. O caso do triplex é só um detalhe. O caso da Petrobras virá, e tantos outros crimes cometidos por esse senhor, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu discurso. Muito obrigado, senadora Ataídes. Aliás, para quem se deu ao trabalho de ler a colaboração premiada e o depoimento de uma das figuras mais próximas do poder, foi o coordenador da campanha de Lula e foi ministro-chefe da Casa Civil de Dilma, o senhor Antônio Palocci. Talvez a pessoa que tenha maior conhecimento e maior vivência de tudo que foi feito, senador Eduardo Braga, feliz aniversário também por Vossa Excelência, de tudo que foi feito nessa gestão. Antônio Palocci. Não dá para desprezar, não dá para desconhecer, não dá para desqualificar essa testemunha. Antônio Palocci é uma das figuras mais importantes no núcleo duro do poder. E é preciso prestar atenção, porque ele foi multado em 10 milhões de dólares. Já pagou. E agora tem mais 10, serão 20 milhões de dólares. É uma dinheirama sem tamanho. É uma dinheirama, senador, que daria para fazer quantas escolas, quantos hospitais, quantas viaturas para a polícia. Quanta coisa seria relevante fazer para essa gastança desenfreada pelo apetite, pela dominação e pelo poder. Simples assim. Triste assim. Mas não me dá nenhuma alegria de vê-lo preso. Não me dá. Falo aqui, vou lhe dizer sinceramente, triste porque o nosso país, por outro lado, ao ver isto, que a lei não é boa para uns e ruim para outros.
A lei, pela primeira vez com a Lava Jato, está sendo igual para todos. Olha os matizes que estão envolvidos na Lava Jato, de A a Z, de todos os partidos. E podem também já dizer, o seu partido, senadora, também não tenho preferência por pessoas que tenham cometido corrupção. Todos precisam serem julgados da mesma forma, senador. Assim é a justiça divina, assim é a justiça dos homens. Todos são iguais perante a lei. Não é porque é rico ou porque é pobre. O rico pode se defender mais. Não, hoje a Lava Jato teve uma régua para mostrar no mesmo padrão de combater a criminalidade. E eu queria apenas encerrar aqui, brevemente, senador, tenho 5 minutos, para dizer que agora falo daquilo que eu preciso fazer para os meus eleitores lá no Rio Grande do Sul, lá na minha Lagoa Vermelha, com muito carinho, uma cidade no nordeste do Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra, a terra do melhor churrasco do mundo, e não é propaganda enganosa, podem ter certeza, é verdade. E eu queria dizer que, com muito, o senhor é testemunha disso, senador Guaraci, o senador Ronaldo Caiado também, invoca o testemunho dele aqui, para dizer que estou encerrando um mandato de 8 anos, onde aprendi muito mais nesses 8 anos como senadora do que em 40 anos como jornalista. E aprendi mais numa campanha eleitoral de 2 meses e meio sobre a natureza humana do que em toda a minha vida. Mas essa escola chamada Senado me mostrou que a política é uma das coisas mais bonitas, uma das coisas melhores, porque eu produzi aqui, nesse tempo, 5 leis. 5 leis que estão em vigor, de um total de 144 leis propostas por mim. 5 delas estão em vigor. É preciso entender para o leigo que uma lei que nasce no Senado precisa passar por várias comissões nessa casa, que não é fácil, depois vai para a Câmara, para outras comissões, às vezes passa pelo plenário quando há conflito de interesse. Eu tenho 5 leis e uma emenda constitucional que ontem examinamos aqui a questão dos municípios, sou senadora municipalista, para aumentar os recursos para os municípios brasileiros. O meu estado, que tem quase 500 municípios, 497 precisamente, eu queria dizer que recebeu o meu estado um total, nesse período, de emendas parlamentares, 181 milhões de reais para 452 municípios, quase a totalidade deles atendidos, e 155 hospitais do Rio Grande do Sul receberam emendas também, nesse total de 181 milhões. E queria fazer uma referência que me deixou extremamente grata, feliz até, porque o economista Edércio Bento, que eu não conhecia, do Ministério do Planejamento, da Secretaria de Gestão desse ministério, teve o trabalho como exemplar servidor público, aluno de um MBA do UniCeub, de preparar um levantamento com um aplicativo, vendo a origem da emenda, saindo daqui, da casa, e até a ponta onde era destinada a emenda. Aqui são 81 senadores, são 513 deputados. Ele juntou todos e fez esse aplicativo para fazer o rastreamento da emenda, porque havia algumas irregularidades na aplicação de emendas. No meu caso, 90% das emendas que o meu gabinete enviou para o Estado tiveram efetividade, ou seja, foram aplicadas, o dinheiro não se perdeu no caminho. E então eu agradeço ao Edércio pela contribuição que me deu ao fazer esse levantamento. Além das 144 projetos, eu relatei 480 projetos. 480 projetos de lei foram relatados por mim. Mas talvez tão significativo quanto isso, eu fiz uma economia de 10 milhões e meio de reais no gabinete nesses 8 anos. Como? 8 milhões e meio relativos à economia de 70% da verba indenizatória que eu tinha direito. 70%. Gastei apenas 30%. E mais 2 milhões e meio, 8 milhões dava isso, mais 2 milhões e meio relativo à não dotação no gabinete de servidores, na área do quadro de pessoal. Então a economia foi de um total de 10 milhões e meio de reais em 8 anos de mandato. Ou seja, é possível produzir bastante com uma economia de recursos, que é o recurso escasso que falta à população. Então eu queria trazer isso aqui para dizer também
que eu devo sim ao meu gabinete, aos meus amigos, aos meus servidores do gabinete, liderados pelo Marco Aurélio Ferreira e toda a equipe do gabinete em todas as áreas. Eu compartilho com eles esses resultados, que uma liderança não pode sozinha fazer tudo. Ela precisa de uma equipe comprometida, de uma equipe zelosa, de uma equipe que pensa no Brasil, que pensa no Rio Grande. Eu sou senadora do Rio Grande, porque é assim que a política deve ser construída. E agradecer especialmente a milhares e milhares de seguidores meus no Facebook. São muitas as cartas que eu estou respondendo todas, seja pelo Facebook, mais de 600 mil seguidores orgânicos, seja no Twitter, seja no Instagram, agora também vendo que o YouTube é uma outra arma, um outro instrumento extraordinário, onde muitos acompanham os meus pronunciamentos aqui. Então eu queria, de novo, agradecer a vocês que me seguem, a vocês que me acompanham, a vocês que me mandam mensagens de todo o Brasil, do Pará, como eu recebi hoje do Pará, de Pernambuco, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, de todos os lugares. É gratificante encerrar o mandato sabendo que boa parte dos parlamentares que se elegeram, Senado e Câmara, foram ao meu gabinete saber quais os métodos de gestão que o meu gabinete utiliza para ter esses resultados. Talvez isso seja o melhor reconhecimento. E quero também agradecer a todos aqui do Senado Federal e vendo também a colaboração das diversas comissões, senador Ataídes Oliveira. Nós tivemos, junto com Vossa Excelência, no TFC, no comprometimento das matérias de interesse do país. Hoje tivemos uma audiência importante de um projeto de minha autoria sobre a questão dos devedores contumazes. Não são os devedores que eventualmente têm um problema, são devedores contumazes, aqueles que fazem de dever, uma espécie de religião para sonegar e para trair a real concorrência comercial, industrial ou qualquer outra. Então, vou continuar perseguindo o ideal de fazer disso uma boa política. Entro, como Vossa Excelência, pela porta da frente, saio pela porta da frente. Mas o mais importante, entrei, ficha limpa e saio daqui, ficha limpa. Muito obrigada, presidente.